E aí galera, beleza? Tô aqui mais uma vez, eu quero dividir mais uma mensagenzinha com você rapidamente. A última mensagem que a gente falou aqui, a gente falou um pouco sobre a igreja e sermos uma igreja raiz, uma igreja de amor, uma igreja de Cristo, como na igreja que nós vemos em Atos. E é exatamente nesse ponto que eu quero continuar com você nessa mensagem de hoje. É muito louco a gente olhar para a igreja e como todas as coisas aconteceram, como a igreja primitiva se instalou ali naquele lugar e como eles se ajudavam e como eles suportavam as aflições na qual eles passavam, na qual eles eram colocados diante de todo o povo, diante da sociedade, diante do Império Romano naquela época. E um dos exemplos que eu quero trazer para você acerca da dificuldade está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 8. Paulo escrevendo diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscitou dos mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. É interessante a gente ver que quando Paulo escreve aqui a igreja de Corinto, ele faz questão de não esconder as dificuldades e a pressão que estava praticamente levando eles à morte na qual eles estavam passando ali. Essa passagem, quando Paulo escreve, ele provavelmente estava ali passando todo aquele levante na igreja de Éfeso, que está retratado lá em Atos, no capítulo 19. Mas é interessante a gente ver que Paulo ele traz essa questão da aflição, essa questão da dificuldade, essa questão do sofrimento e quase a morte em que eles chegaram. Mas o mais interessante é que Paulo, quando ele diz isso, ele diz para que gere dentro da igreja, gere dentro das pessoas que estão ouvindo e lendo isso que ele escreveu, uma nova perspectiva sobre as dificuldades e sobre os problemas as quais a gente e ele ali estava passando. A perspectiva é que quando eles chegaram num ponto onde já não havia tanta esperança mais, onde eles achavam que a única possibilidade que eles tinham era a morte naquele momento, Paulo descreve que eles deixaram de confiar em si mesmos para começarem a confiar em Deus. E como resultado dessa confiança depositada em Deus, ele diz que o Deus que ressuscitou dos mortos os livrou e continuará os livrando. Então, quando nós olhamos para a igreja de Atos, a gente vê que diversas vezes, todos os capítulos ali mostram uma igreja que passa por dificuldade. Homens, apóstolos de Cristo que passam por dificuldades, sofrem perseguições, sofrem pressões nas suas caminhadas e nas suas jornadas. E o interessante é que isso, de alguma maneira, representa algo muito poderoso para mim e para você. Porque quando Deus permite que nós, assim como a igreja primitiva, passe por essas dificuldades, é quando Deus começa a lapidar um pouco de quem nós somos e quem nós precisamos ser diante do Senhor que nos criou. A questão é que quando nós somos colocados em uma situação de aflição, muitas vezes nós chegamos a um ponto de incapacidade. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos muitas vezes, nós somos incapazes de resolver a partir de agora toda essa situação. E é exatamente através da nossa incapacidade que Deus mostra o seu poder e a sua misericórdia para conosco. Então o que eu quero dizer para você nessa mensagem de hoje é que não há aflição, não há nada, não há nenhuma incapacidade da nossa parte que seja impossível diante de Deus, de forma que a nossa incapacidade nos mostra e nos faz, assim como Paulo, olhar para o Senhor. Então, hoje eu não sei qual é a maior dificuldade que você tem passado. Nós, como sociedade, temos passado a dificuldade dessa quarentena, desse vírus que tem nos atingido. Mas a questão é que é o momento de nós deixarmos de confiar em nós mesmos e confiarmos no Senhor. Essas aflições que acontecem a nós são a oportunidade que Deus nos dá para sermos cheios dele e buscarmos a confiança nele, porque assim como ele livrou Paulo e livrou toda a igreja durante toda a sua história, ele também nos livrará. E mais do que isso, eu quero fechar com um último ponto importantíssimo.
Nada do que acontecia na igreja de Atos poderia pará-los, não só pelo fato de crerem também em Deus, mas pelo fato deles estarem continuamente sendo cheios pelo Espírito Santo. Então eu quero que você pense que se há algo que Deus tem preparado para você nesse período, se há algo que Deus tem preparado para você, é que você possa entender que na nossa incapacidade Deus opera, e mais do que isso, que nesse tempo Deus quer encher o seu coração, Deus quer transformar a sua história através do poder do Espírito Santo atuando em você, através da santidade que o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. E eu tenho certeza que se você seguir esse caminho, se você entender que precisa buscar no Senhor o refúgio e precisa se encher do Espírito Santo, coisas novas e coisas grandiosas vão acontecer na sua vida pelo poder de Jesus Cristo, assim como aconteceu com todos aqueles homens que estão ali descritos no livro de Atos. Que Deus abençoe a todos.